Voltamos então e agora com o nosso painel de número 2. O tema é conscientização sobre segurança, a eficácia do firewall humano, Human Firewall. Nós convidamos nesse painel Lindson Brum, coordenador de operações de Cybersecurity para South America, da Stellantis South America. Muito obrigado, Lindson. Arnon Cardoso, gestor de segurança e infraestrutura de TI da ArcelorMittal Sistemas. Convidamos Abian Laginestra, fundador e CEO da Kimoshiro. E participando conosco virtualmente, Júlio Correia, gerente de segurança da informação, Vix Logística. Muito obrigado, Júlio. Conscientização sobre segurança, a eficácia do firewall humano. E para comandar esse painel número 2, Graça Sermuto. Obrigada. Tá assumindo aqui o posto. Adoro esse tema. E o nosso sistema de perguntas continua da mesma forma, presencial e virtualmente. Graça, é com você. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, agradecer aqui, por ordem aqui, né? Arnon, muito obrigada mais uma vez aqui. Lindson, que bom, presencialmente agora, né? Depois de tanto tempo aí pela internet. Júlio, nos acompanhando aí. Obrigada, Júlio, muito bom. E meu companheiro também, conterrâneo, Abian, aqui com a gente, Minas, né? Proximidade aí grande entre a gente, esse povo, né? Gosto muito de estar aqui. Muito bom, pessoal. Esse tema é um tema fascinante. Eu acho que é um dos temas mais interessantes e desafiadores. Por isso, com certeza, esse tempo de painel será pequeno para a gente poder falar desse desafio. Mas eu quero começar fazendo uma provocação. Acompanhei alguns números aqui. A Online Trust Alliance traz um dado que, após a pandemia, eu fiquei assustada com esse dado, 95% dos casos de incidentes cibernéticos estão relacionados à falha do firewall humano. Firewall humano. E uma outra pesquisa, não é nem pesquisa, é uma avaliação de que, enquanto os líderes de segurança acharem que o elemento humano é o elo mais fraco da corrente, a gente não vai mudar esse cenário. Na verdade, depois da pandemia, principalmente, está provado que o fator humano é o elo mais forte. Vou começar por aqui, a Bian fazendo a seguinte pergunta. O que foi feito até agora, diante desses dados, parece não estar funcionando? É como se a gente tivesse que olhar cada um os seus próprios modelos de treinamento, de conscientização, do que está sendo aplicado e repensar isso. Se você acha que a pandemia ela trouxe um divisor de águas aí nesse processo, você acha que mudou, impactou e que realmente não, o que vinha sendo feito até agora, o que vem sendo feito realmente não está funcionando? Graça, excelente pergunta. Primeiro, bom dia aos senhores e senhoras, é um prazer estar aqui em BH. Eu amo Minas, sempre que posso estou aqui na Serra do Cipó, porque eu sou escalador, eu adoro ir para a Serra do Cipó, tomar banho de cachoeira, andar de bicicleta, escalar. Eu sempre que eu posso estou aqui nas cervejarias, estou Cipó, escalar não é muito... Eu não sou muito da cerveja, não, mas vamos vir para cá tomar vinho. Mas também tem uma boa não, eu sei. jornada aqui. Bom, eu vou começar provocando, né? E aí o provocar é um provocar no bom sentido. Todos nós temos fabricantes, eu sou dono de uma empresa de consultoria, e naturalmente a gente trata de qual tema hoje? Zero Trust. Né? E o Zero Trust humano? A gente mudou todo um mindset de ferramentas, estratégias de defesa, em processos, métodos e técnicas, mas na questão do tratamento e tratativa do usuário, nós, enquanto SI, conseguimos evoluir muito, muito. Um dado
um dado de realidade, Graça. Semana passada eu estive num curso na Escola Superior de Guerra, ministrado pela Escola de Defesa William J. Perry, de Washington. O exército americano está preocupado, o exército americano, as Forças Armadas americanas, têm um alto grau de doutrina, estão preocupadas com a questão de treinamento em cibersegurança e firewall e engenharia social. Então, só para a gente pensar a dimensão de quanto isso impacta o nosso trabalho. Arnon, na sua opinião, onde a gente está errando? Direto assim. Isso, você pode discordar e falar, Graça, a gente não está errando, a gente está acertando em alguma coisa, não tem problema. Tá certo. Bom, boa tarde a todos aí também, né? Obrigado pelo convite, Graça. É uma coisa difícil, assim, até porque se a gente soubesse claramente, já estava corrigindo, né? A minha percepção é que a gente tem feito evoluções no sentido que as pessoas, elas estão mais preocupadas com esse assunto, né? Então, assim, você percebe nos usuários, nas empresas, uma questão, poxa, cyber, seguro esse ataque, etc e tal. Dentro da sua organização, você percebe isso. Percebe. Que as pessoas estão mais preocupadas. Sim. E isso antes da pandemia, com a pandemia mudou? Eu acho que é uma coisa que já estava vindo antes da pandemia, mas certamente acelerou muito, né, quando veio, e até porque o assunto também entrou para a mídia, entrou na vida das pessoas, né, assim, né, acho que é uma coisa bastante importante, né, antes o cyber era principalmente uma coisa que acontecia em empresas e pouco nas pessoas, e agora com o Pix, sei lá, com esses processos que entraram, sim, isso está no meio, né, com cada um. Então, mas, de fato, sim, essa preocupação, ela não se transformou numa efetividade completa, né, no sentido da segurança. Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas estão um pouco sem saber como entender o contexto, como entender o ataque, apesar que elas já conhecem o conceito do phishing, do smishing, etc. Aí, assim, eu estou generalizando, né, mas sim, em geral, isso. Mas na hora que chega mesmo para o phishing lá, o phishing bem feito e tal, você ainda vê que muita gente, né, ainda cai. Então, é um assunto realmente assim, que tem cabe que debruçar, exato, cabe debruçar. Buscar essa resposta. Exatamente. Né? Lindson, para você eu faço a pergunta, mas eu acrescento, depois da fala do Arnon, uma percepção. Quando o Arnon fala que ele percebe dentro da companhia dele que tem um pouco mais de percepção, me parece que talvez a gente agora, ou dentro das empresas, tenha mais informação, né? Porque tem muita informação hoje circulando sobre isso. Até minha família hoje sabe sobre o que eu escrevo, né? 5 anos atrás, o pessoal não entendia muito bem por que eu tinha escolhido esse caminho, por que eu não falava de economia, né? Política e tal. E hoje o pessoal fala, não, isso é complicado. Então tem informação, mas me parece que tem pouco conhecimento, talvez, né? Acho que sim. Bom dia a todos. Existe uma diferença, né? É um prazer enorme estar novamente aqui nesse espaço tão abençoado, né, que a gente pode falar desse assunto de uma forma tão leve. É um assunto pesado, mas a gente consegue, ou tenta transformá-lo de uma forma um pouco mais leve. Queria fazer uma pequena reflexão antes. Em outros tempos, talvez no primeiro Security Leaders, a gente que acompanha desde o início, a gente só tinha profissionais de segurança. A gente só tinha, talvez, técnicos que hoje são consultores, ou são gestores, são gerentes, são CISOs, alguns diretores. Alguns viraram CISOs, tem 15 anos já. Mas olha que interessante, de lá para cá, a nossa área tem evoluído tanto, e a gente está num momento crucial, talvez de virada de chave da nossa área, que eu sei que tem várias pessoas que estão participando conosco, talvez não presencialmente, mas online, que são alunos nossos, que são colegas professores, mas não só de cyber. Eu tenho vários alunos, ex-alunos, que são advogados, que são administradores, que são pessoas de tecnologia, obviamente. Olha como é que o assunto está difundido. Não foi só a LGPD que trouxe isso, né? Foi o mercado, de uma forma grande, que trouxe isso para a gente. Queria fazer uma pequena provocação, já que você trouxe esse tema de firewall humano. Todo mundo, a maioria é da área de segurança, então vai entender bem essa alegoria que eu vou falar.
Quando em outros tempos, a gente tinha um firewall camada 4, que aguentava até, a gente ainda tem asa na empresa, que aguenta a porrada, mas ele vai só até determinado nível. Os ataques agora mudaram, então a gente tem a necessidade, o mercado viu a necessidade de ir escalando e melhorando a tecnologia. Agora a gente tem firewall camada 7, a gente fala na camada de aplicação. E quando a gente se compara, fazendo essa alegoria do firewall humano com o firewall de tecnologia, que a gente está mais acostumado, os pacotes, os ataques hoje são ainda mais direcionados. Então, se a gente não faz o processo de awareness de uma forma contínua, de uma forma atualizada, assim como a gente tem que atualizar o nosso firewall, tem que atualizar o IPS de uma forma constante, novas assinaturas, a gente precisa atualizar também o nosso público. A gente precisa falar para as pessoas que trabalham nas nossas corporações que existem ataques diferentes agora. O Arnon citou Pix, citou outras coisas que estão vindo aí. Hoje, o assunto de cibersegurança acaba indo até para o barzinho, porque todo mundo acaba sendo vítima de um ataque de WhatsApp. Enfim, como é que isso se tornou um assunto cada vez mais recorrente? Muito bom, gostei da analogia. Eu gostaria de chamar o Júlio, e muito interessante essa camada 7 aí, né, que o Lindson trouxe. Então, vamos falar sobre ela. Na sua visão, Júlio, o que está faltando nessa camada 7? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Já boa tarde? Ainda não, Júlio. No almoçando. Bom dia ainda, né? Não, eu já começo a achar que eu estou muito atrasada aqui no meu painel, estou brincando. Mas boa tarde, sim, vamos antecipar, né? Eu não vejo que faltou, tá, gente? Mas, claramente, eu acho que a gente pode, sim, reforçar no cotidiano de cada pessoa, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, quais os impactos que determinadas ações ou atitudes podem trazer para dentro da empresa. E aí é interessante, talvez, a gente fazer essa associação aos riscos, né? Já que a gente tem cada vez mais falado próximo ao board da empresa. Qual o risco que aquele comportamento inapropriado ou aquele comportamento vulnerável pode trazer para a empresa e para a pessoa? E aí esse risco ele pode ser impacto pessoal, né, na minha imagem pessoal, ou pode ser um impacto financeiro para a empresa que traga aí grandes prejuízos, né? E eu vejo o seguinte, que nos últimos anos, e aí 2 ou 3 anos, ficou muito próximo de todo mundo esse impacto aí, devido a grandes incidentes que trouxe aí à luz para dentro da liderança das empresas a importância de falar sobre esse tema e a importância da gente ter aí tanto essa proteção nessa camada 4, mas não só na camada 4, a gente ir um pouco além e avaliar muito bem os comportamentos. A gente tem visto aí grupos externos abordando os colaboradores para tentar, de alguma forma, entrar na empresa e gerar esses impactos, ou causar esses impactos e incidentes. Então, quanto mais a gente impacta o colaborador, né, ou a pessoa, a gente tem mais sucesso aí nessa questão de cultura. Perfeito. Quanto mais impacta o colaborador, tem mais sucesso. Fazer uma pesquisa aqui. Alguém aqui na plateia, na sua empresa, tem alguma política de bonificação ou de multa em casos de incidentes e vazamentos envolvendo colaboradores? Nenhuma, né? Bian, você já viu isso ser implementado? Já, eu implementei. Isso está sendo discutido. Qual o impacto que você acha que isso traz? Você vê benefícios? Quais os desafios? Vamos falar um pouco sobre uma política como essa dentro da organização. Então, esse movimento começou na Ásia e Europa. Exato. Porque existe uma cultura no exterior muito forte de você ser dono do próprio negócio e você ganhar stock options, PLR, bônus. E as empresas começaram a entender o seguinte, principalmente com ESG. Se eu ganho multa, se eu não tenho um processo cibernético de privacidade adequado, eu não posso pagar bônus. Então, eu tenho que entrar
o meio de treinamento também tem que fazer parte da análise na hora de bonificar o funcionário. Porque, vamos colocar, acabamos de lançar um produto, o Fire Camada 8. Camada 8 são pessoas, ok? A gente acabou de lançar aqui um novo produto. Então, a empresa, ela perde EBITDA por causa de um vazamento, que a área de SI trabalhou muito, fez a campanha Só que a pessoa, e todos vocês sabem, que caiu no phishing ou caiu em outro meio de teste, não concluiu o treinamento. E você não tem nada, tem uma cartinha do gestor, o gestor pede, pelo amor de Deus, mas se aquilo tivesse sido um ataque real, a pessoa ia fazer a companhia perder milhões, ia dar um trabalho para centenas de pessoas. Exato. E não mexe em nada no bônus dela. Então, muitas empresas, principalmente ramo farmacêutico e outras na Europa, na Ásia, começaram a colocar como fator de pontuação para atingir a PLR e o bônus, pessoa, se caiu num teste de phishing, por exemplo, terminar o treinamento. Né? Não terminou? Então tá bom, você vai perder aqui um pontinho aqui, seu bônus não vai ser 100%, por exemplo. Então, eu acredito piamente, quando eu era diretor de TI da IP Capital Partners, a gente fez isso, teve unanimidade no conselho, na Aliança Sonai Shopping Center, estamos tentando colocar isso, porque ela foi vítima de ataque, através de engenharia social, phishing, back, e-mail. Então, se a gente, igual multa, se a gente não mexer no bolso das pessoas, talvez as campanhas de conscientização e o Fire Humano nunca vai ter a mesma eficácia que os nossos métodos, modelos, processos e ferramental de SI. Então, essa é a minha visão e são os dados que eu trago. Eu quero ouvir vocês agora, é uma provocação mesmo. Pois é, eu acho que a gente até tem que aproveitar de outras áreas, né? Então, eu trabalho em indústria, né? Estou na área de TI e segurança, mas na indústria de risco mais alto, né? O siderúrgico. E lá, a segurança física, acontece isso que ele está falando, né? Então, se por acaso tem um acidente fatal, ou determinados tipos de acidente, aí tem um nível, né? Os gestores, todos têm uma penalidade. E isso gera uma cultura muito proativa, né? Inclusive que onde as pessoas elas são chamadas para a segurança de uma forma conjunta também, né? Ou seja, às vezes uma pessoa está fazendo alguma coisa insegura, que eu estou vendo, eu vou lá e vou agir. Então, assim, essa questão da bonificação, ela pode ser um caminho, tem que tomar só algum... Acredita que talvez a bonificação, mais até do que a penalidade, primeiro implementar uma bonificação, que é uma forma de incentivo, talvez. Sim, E uma coisa que, sim, a penalidade, ela tem que acontecer de uma forma, assim, se ela acontecer, ela tem que acontecer de uma forma que ela não leve a esconder as coisas. Assim, minha preocupação com a penalidade muito é isso. Então, por exemplo, o exemplo que ele deu do teste de phishing, assim, ok, né? Assim, é uma coisa que aconteceu, a área de SI, ela está à frente daquilo, é fácil, né? Acho que assim, é só uma preocupação para a gente não transformar pessoas que deveriam ser nossos parceiros, né, em, não vou dizer inimigos, mas que tenham reservas em relação ao nosso trabalho. Entendi. Em como vai ser implementado para não perder a mão. Pessoal, se a plateia quiser contribuir também com essa discussão, fazendo perguntas e comentários, fiquem à vontade. Nós temos aí a nossa recepcionista com o microfone, é só sinalizar para ela me avisa aqui. E perguntas também da plateia online estou recebendo. Lindson, queria ouvir você. E para terminar essa rodada, né, depois o Júlio também, porque eu acho que é uma provocação importante, qual é a sua visão? Aonde você acha que está o desafio em implementar um modelo como esse, ou seja, de penalidade, bonificação, ou só uma coisa ou outra? Você acha que esse é a evolução são as novas camadas? Gostei. Vamos lá. Quando a gente está falando desse processo de aculturamento, né,
tem uma questão muito particular que envolve a empresa. Eu tive a oportunidade de vir de uma empresa do ramo varejo. E no varejo, implementar uma cultura de segurança, o desafio é tão maior, porque na empresa que eu estava, a gente não tinha nem PCI para seguir. Então, a gente não tinha um regulador por trás para me obrigar a criar uma cultura de segurança de uma forma obrigatória. Aonde eu estou agora, na indústria, a gente é totalmente regulado. Então, eu tenho a oportunidade, na verdade, eu brinco lá para o meu time, que a gente tem a faca e o queijo na mão, porque aquilo que North America já fez, que a EMEA já fez, agora South America tem a oportunidade. A gente é obrigado a fazer, então agora a regulação, a auditoria, me obriga a criar um programa de conscientização interna. E a gente tem criado algumas coisas, temos feito palestras, e uma coisa, quando a gente fala, se existe uma dica de ouro que eu poderia deixar, quando a gente está criando um processo de cultura, é que, por mais que existam empresas especializadas, existem empresas de renomes, né, no mercado que trabalham nessa área, criando campanhas de conscientização, mas se existe uma dica de ouro que eu poderia deixar como uma melhor prática, que eu já entendi com a vida, é que a gente, enquanto área de segurança, a gente conhece da matéria, mas nem sempre a gente sabe dar o recado. O recado, dentro da empresa, tem que ser dado pela área que mais entende da linguagem da empresa, que é a área de comunicação. Em várias oportunidades, eu tentei criar um processo de conscientização dentro da empresa, não tive sucesso, porque a forma de expressar, eu não posso falar lá para o operador de empilhadeira que ele precisa se proteger contra um ransomware. Eu não posso falar para o operador de caixa da farmácia que ele precisa ter cuidado, que senão os dados podem ser sequestrados. Ele vai achar que é o novo medicamento, né, com todo respeito, mas assim, a gente precisa ter linguagens diferentes. E quem tem isso é a nossa área de comunicação, a área de comunicação de cada empresa aqui sabe lidar com isso. E quanto à parte de bonificação, eu acho extremamente valioso. O nosso time global de CISO, o nosso CISO global criou um programa de bug bounty interno. Então, sempre que alguém internamente encontra alguma vulnerabilidade, tem um processo de bonificação que é bem interessante. Então, isso acontece globalmente. Interessante você levantar esse ponto, porque isso não deixa de ser uma forma de você, né, levar o conhecimento, incentivar aqueles que estão, né, ligados nisso e bonificar. Muito interessante. E a dica de ouro também. Eu já passo para você, Júlio, nós temos aqui o Leocádio, professor, né, pedindo a palavra aqui. Já está aí com o microfone, Leocádio? Estou sim, Graça. Obrigado. A conversa sobre Fire Humano me remete a um fato pessoal, e eu gostaria só de a gente elaborar sobre isso. Quando criança, certo dia vi meus amigos brincando na rua de bola, eu pedi meu pai para ir brincar. Ele não me deixou porque o tênis estava molhado no varal. E meu pai foi dormir, e criança levada, como sempre, desobedeci. E no meio do caminho tinha uma pedra, e todos já sabem a consequência, o que aconteceu. Voltei para baixo, para casa, cabisbaixo, e entrei na porta, meu pai estava lá me esperando. Ele não falou nada. Ele falou assim, você foi para a rua, né? Eu, sem responder. Ele falou assim, vai na outra sala, pega todas as folhas de papel em branco que você encontrar. Me fez sentar na mesa e fez escrever em todas as folhas, em todas as linhas, que eu não deveria ir ter brincado na rua. Essa historinha é só para fazer a gente remeter. O que é melhor para o meio corporativo? A gestão e ensinar a consequência ou penalizar? Boa. Gostei, professor. Muito bom. Júlio, conseguiu acompanhar aqui a colocação do Leocádio? Qual é a sua opinião? Nós estamos aqui discutindo algo que é polêmico, né? Bonificar, penalizar. Na sua opinião, alguns exemplos aqui, até os programas de bug bounty, que, de certa forma, também podem ser, né, enquadrados nesse modelo também. O que você poderia falar sobre isso com a gente? Se tem alguma experiência sendo implementada aí com vocês? Ok. Eu acredito muito na bonificação como caminho para alcançar o objetivo de cultura de cibersegurança dentro da empresa. Eu acho que todo mundo é contra a penalidade, né, Bianca? Percebeu?
Penalidade, eu acho que a gente pode tentar traduzir mais uma consequência, né? Talvez trazer Como o essa Leocádio consciência trouxe, né? para o colaborador, né? Para a pessoa. E aí, com relação à bonificação, e como a gente tem buscado, né, nas empresas, aqui, por exemplo, a gente busca muito um KPI, pensando em maturidade, quanto a gente alcançou de pessoas treinadas em determinados módulos ou quantidade de módulos, eu acho que faz todo sentido esse KPI entrar como meta das áreas, principalmente das áreas que de algum momento tratam dados confidenciais, estratégicos ou até pessoais, quando a gente fala de LGPD. Perfeito. Tem um comentário aqui, agora eu vou trazer também comentários aqui da plateia, e o Marcelo Nunes de do Banco Inter, está nos acompanhando. Tudo bem, Marcelo? Fala o seguinte, Lindson, adequar a comunicação ao público é importantíssimo, e eu vejo que talvez esse seja o ponto crítico da ineficiência dos programas atuais de conscientização. O que você acha desse comentário? Ele foi um pouquinho mais além que você, botou uma pimenta aí, fez uma meia-culpa. Tá certo, ele fez certo. Enquanto a gente tentar ficar criando processos de conscientização goela abaixo, né, talvez a gente não vai ter o sucesso que a gente precisa. Embora esse meia-culpa eu também faça, porque uma empresa regulada, como aquela que eu trabalho hoje, as pessoas são obrigadas a fazer alguns treinamentos. Se alguém recebe um phishing e clica, ela vai ser direcionada para aquele treinamento. Se ele não fizer, tem exatamente isso. A gente tem um KPI dessas pessoas que não completam o treinamento e fica lá. Enquanto a pessoa não concluir o treinamento, ela não consegue concluir uma sequência que ela precisa, que está adequada exatamente à PLN da pessoa. Então, no final do ano, se ela não tiver feito, é um tipo de punição. Então... não deixa de ser, né? É um tipo de punição. Sim. Mas, assim, embora assim, enfim, tem algumas direções que são globais, e a gente tenta tropicalizar um pouco essas direções que são globais para o nosso contexto. O contexto brasileiro não aceita punição, né? Então, como é que a gente cria programas de conscientização com bonificações? É um caminho que realmente vale muito a pena seguir. Leocádio, você está com o microfone ainda aí? O Lucas Santana Pontes, ele diz o seguinte: boa resposta, professor, só queria entender, nessa consequência, o senhor acredita que cabe a punição? Escrever, ele ainda fala aqui, escrever várias vezes no papel em branco é um tipo de punição? Bom, Graça, o que eu aprendi como CIS e como vida, né, como homem experiente, é que a gente não precisa dar sim para todas as oportunidades. Então, às vezes, o não vai nos educar. E a gente, posteriormente, todos que tiveram ciência sobre isso, aquele não lá atrás, um dia refletiu, porque você viu que aquilo ia te proteger. Então, ser permissivo, né, ser benevolente, não significa que você está sendo simples, direto. Hoje, claramente, quando se fala em gestão da consequência, é o que o meu pai fez. Tá vendo? Se tivesse de tênis, poderia ter jogado bola, não teria se ferido, tinha que seguir. Como eu não fiz, o que aconteceu? Eu escrevi. O acesso, hoje, como o Lindson falou, de acesso à internet, qual que é a consequência? Onde eu trabalho, caiu no phishing, já é bloqueado. A condição do treinamento é para voltar. Eu estou ensinando ele a consequência. E o treinamento é bem voltado para a consequência. Eu não estou tentando fazer uma historinha para ele entender. Estou tentando ensinar a ele o seguinte: essa é a consequência. Se o que você clicou tivesse progredido, a empresa teria sucumbido. Então, este é o ponto. A Bia, uma pergunta da Regina Malta diz o seguinte: estamos falando aqui sobre punição, bonificação, sobre colaboradores. Abian, você tem alguma experiência, algo para compartilhar sobre conscientização da alta direção? Aí cabe bonificação ou punição? Com certeza, porque eles recebem as maiores fatias do bolo. E aí eu quero deixar um tema seguinte, né? Quando a gente fala bonificação ou punição, é uma questão de semântica.
partindo do princípio que bônus, PLR, o jogo não está ganho para você, você tem uma série de KPIs, colocar o KPI de segurança é mais um que o colaborador precisa alcançar para receber lá a sua meta de 60%, 80%, 100%. Ah, terminou, porque às vezes, Leocádio, vão ter organizações que, dependendo do nível hierárquico, da função, eu não consigo bloquear a pessoa, né? Um operador, por exemplo, eu não posso bloquear ele no meio de uma HMI, né? Depende muito. Então, a resposta à pessoa que está nos assistindo é, depende da semântica, e sim, parte da alta direção, né? Algumas empresas que foram atacadas de 2000 para cá, eu trabalhei na recuperação. Uma delas gastou na recuperação 7 milhões de reais na recuperação, incidente. Isso sai de todo mundo, mas, sobretudo, o conselho, né, de investidores vai nos diretores, porque para eles não interessa se foi acidente cibernético ou um acidente de trabalho, foi um risco não mitigado. Então, o bônus da diretoria, automaticamente, da alta gestão, já sofreu um decréscimo. Então, naturalmente, um programa dessa natureza, ele vem através da alta direção. E aí, interessante, o Leocádio falou que a gente fala com o pessoal de comunicação. Mais uma vez, nos remete como que cibersegurança hoje, não é como há 15 anos, né, Graça? É uma coisa perpendicular e que permeia toda a organização. Eu preciso ir falar com comunicação, eu preciso ir falar com gente de performance, eu preciso ir falar com jurídico, eu preciso falar com chão de fábrica, com boots on the ground. Então, mas se nós não movimentarmos isso, a alta direção não vai ter a sacada de falar, não, vamos colocar no programa de PLR um KPI de segurança para que seja batido, por exemplo, ou, por exemplo, algumas empresas da Ásia têm feito isso, que é colocar como fator de crescimento na organização KPI de segurança, que o Oriente está com técnicas muito diferentes, e depois a gente vai falar sobre isso. Então, sim, porque no fundo é mais um indicador de risco, de perda operacional da companhia, de decréscimo do EBITDA. Quer dizer, na verdade, não seria assim, você não é penalizado, você deixa de ganhar. Quer dizer, é como você falou, uma questão semântica, mas se você deixa de ganhar, você está sendo penalizado. Embora não tenha uma multa, mas você está sendo penalizado e tem uma perda, como você diz, financeira aí, né? O bolso sempre... a gente está caminhando para o final, esse tema é muito interessante, mas tem aqui alguns questionamentos sobre treinamento. Na maioria das empresas de vocês, o treinamento é obrigatório? Tem alguma empresa que o treinamento não seja obrigatório? Plateia, perguntando. Treinamento é sempre obrigatório? Na opinião de vocês, treinamento tem que ser sempre obrigatório? Sim. Isso sim. Isso é indiscutível, Lenço? Do meu ponto de vista, sim. É um assunto... essencial. Ou incentivar, ou... Não. Aqui fala em bonificar, mas assim, em quem participa voluntariamente. Ter um incentivo para quem participa, não ser obrigatório. Porque para mim é um assunto que, se a pessoa não está treinada, ela vai ter uma perda que é essencial para o trabalho, sabe? Então, para mim, tem que ser obrigatório. Deveria ser, mas... voltando ao exemplo da minha empresa anterior, onde não era obrigatório... A adesão era baixa. Era muito baixa. Até que, em determinado momento, a estratégia foi de conseguir chegar, como era uma empresa familiar, chegar até a família, né? Quando a gente consegue... Lembra daquele triângulo que a gente estuda lá, quando a gente está estudando sobre política de segurança? Tem o nível estratégico, tático e operacional. Se o assunto cybersecurity, como o Iano bem falou na
apresentação quando a gente estava começando o evento. Se o CISO, se a Cybersecurity não conseguir estar na estratégia da empresa, a obrigação de fazer o treinamento não vai existir. Se a organização já tem algum recurso para que isso possa acontecer, como uma regulação, aí sim a gente consegue fazer de uma forma obrigatória. Então, a dica é a seguinte: se a gente tem uma regulação por trás que obriga, já está feita, a gente só precisa de criar um treinamento eficaz para que todo mundo possa aproveitar. Inclusive, no treinamento, a gente precisa abordar questões também pessoais. Às vezes a gente fica muito preocupado apenas com defender a empresa, defender o negócio, que a gente é pago para isso, para defender as joias da coroa, mas quando a gente leva isso para uma linguagem onde as pessoas vão conseguir entender e se proteger também pessoalmente, aquilo que ele pode postar pode fazer com que o filho dele seja sequestrado, sei lá. Quando a gente consegue levar isso para o meio pessoal, né? A gente fez um treinamento recentemente lá na empresa, que todas as diretorias a gente conseguiu alcançar, na época do trabalho remoto, quando estava começando, e uma das partes muito importantes que sempre viam é que as pessoas estavam preocupadas também, como é que o trabalho remoto, a gente estava sempre preocupado, mas como é que as pessoas iam se preparar em casa, como que ficaria a mensagem que deveria ser transmitida para que o filho dela não caísse em um vírus, para que as fotos da viagem da família não fossem roubadas e depois tivesse uma ameaça, porque isso também chega em casa, né? Se pelo menos todos os dados que a gente tem, de uma foto, por exemplo, que é de uma viagem que a gente nunca mais vai fazer, e é uma recordação que hoje está apenas no computador, não está mais no meio físico, se isso se perde, o prejuízo também é estabelecido. Então, pessoalmente, a pessoa precisa conseguir perceber que a cibersegurança é, pessoalmente, também um motivo de importância. Então, levar esse treinamento para o meio particular sempre faz sentido também. Muito bom. Um comentário aqui da Simone Cristina Barão, da Dataprev. Enxerguei de outra forma a história do professor. Não vi tanto a punição, mas a questão da repetição, que é o que acredito ser importante na questão da conscientização. A repetição é muito importante. Então, na visão dela, a repetição. Júlio, vamos ouvi-lo sobre isso, né? Estamos aqui num capítulo treinamento, teve o exemplo aqui, a história contada pelo professor Leocádio, e aqui a contribuição da Simone falando em repetição. Então, nesse sentido, treinamento é importante para vocês, é obrigatório. Qual é a sua visão sobre isso? Compartilhe aqui com a gente sua experiência. Hoje é obrigatório, e eu visualizo como sendo extremamente fundamental essa questão de ser obrigatório. Com relação à repetição, eu acho que faz muito sentido, se você olhar ambientes críticos, né? E aí a gente pode pegar vários como exemplo. Ambientes críticos, você tem práticas sendo realizadas constantemente. Então, teste, você tem a cultura do refazer, do testar novamente, do retestar e garantir que aquela prática foi inserida no hábito das pessoas. Se a gente alcança esse objetivo, a gente tem, obviamente, aquele processo sendo realizado de uma forma mais plena e reduzindo muito o risco que ele pode trazer para dentro das organizações. E aí, sim, de forma geral, um resumo muito claro, o ser humano, trazendo lá para o início do nosso papo, ele é o elo mais forte dessa corrente, já que ele está inserido na tríade de pessoas, tecnologia e processo, porque é ele que constrói, né? Processo é ele que constrói tecnologia, e, obviamente, ele está definindo e atuando de forma a realizar essas entregas. Então, partindo desse princípio, eu visualizo como sendo obrigatório, e a prática, sim, nesse exemplo que eu dei, ele vai, sim, levar à perfeição. Perfeito. Estamos indo para o final do painel, e aqui um exemplo que foi trazido do Bug Bounty acabou gerando aqui muitas perguntas, inclusive para a plateia. Vocês, nas suas empresas, quem está implementando política de Bug Bounty na empresa? Só um levantou o dedo.
É que vocês aí da internet não estão vendo aqui, então tem que traduzir para vocês aqui na nossa plateia. Só um. Uma última rodada. Abian, bug bounty, pode estar dentro dessa pauta de conscientização ou estamos falando de outra coisa? Não, fundamental. Nosso amigo aqui, ele falou realmente, né? Quando eu acompanho o varejo, acompanho vários segmentos. O varejo hoje, no Brasil, é o segmento mais atacado do que banco. Então, eu ter um programa de bug bounty interno na área de TI é muito bom. Às vezes, dentro da área de TI, sei lá, tem um rapaz no Service Desk que o cara é excelente usar o OSINT, usar certas ferramentas, eu acho muito bom. E até resolve, às vezes, problema de talento na área de cyber. Você encontra um talento que você nem sabia que tinha. Pode descobrir um talento, né? Rodada final. Arnon, sua opinião. Bom, eu queria só aproveitar um negócio da regra de ouro. Que Pode aproveitar, pode ser? claro, é o último minuto. Tá, é bem rapidinho, porque, por exemplo, na palestra do Iano, ele fechou com falar na linguagem do board. O Iano trouxe falar, né, na linguagem Exato. do usuário. Então, assim, só estender um pouco aqui que acho que uma coisa muito importante que a gente, como segurança, tem que ter é conseguir conversar com esses diversos stakeholders que estão envolvidos e conseguir falar na língua. Então, isso é um mega desafio, principalmente quem está começando a área técnica e tal, mas que à medida que a gente vai vencendo aí, acho que é Muito bem lembrado, né? Essa linguagem não é só para baixo, é para cima também. Né? É total, né? Na verdade, ela é ampla, né? é 360, né? Lindson, rapidinho, sua opinião, só para fechar aqui. Totalmente de acordo, nós temos esse programa lá, começou global, mas está indo para as regiões, então é um programa que tem já feito alguma diferença. Qualquer dinheiro a mais que a gente ganha, né? Todo mundo pensa assim, é sempre bem-vindo, então as pessoas estão vendo isso como uma forma de incentivo. Só para fechar, quando alguém fez uma provocação sobre como é que a gente pode continuar fazendo sempre o processo da camada 7 ser efetiva, uma forma é exatamente o processo de treinamento ser sempre constante, porque assim como o Firewall vai sempre receber as assinaturas para a gente saber dos novos ataques, os novos KBs que precisam ser CVS, que precisam ser protegidos, nada como um KB novo, né, uma forma de defesa, que é exatamente uma nova palestra, uma nova forma, e cabe a nós, enquanto área de segurança, saber a melhor forma, junto com a área de comunicação, de levar essa mensagem, deixando os nossos funcionários, colaboradores sempre atualizados com tudo que está acontecendo. Não poderia terminar melhor esse painel, já encerrou palmas, né? Painel sensacional. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Muito obrigada à plateia também, que colaborou bastante aí online.